dica do quadro Espaço Virtual de hoje também vem da Casa Cor Pernambuco. As meninas do Almoço de Sexta estiveram no evento e vão falar um pouco sobre luminárias, peça que faz toda a diferença na ambientação de qualquer espaço. É com vocês, meninas! A Casa Cor Pernambuco 2011 nos apresentou soluções bastante criativas na área da iluminação. Confira! Como a cidade de Recife possui há muito tempo escritórios específicos na área luminotécnica, pudemos ver projetos maduros com a luz na medida certa nos ambientes. Observamos também a grande utilização de luminárias com design arrojado, dividindo o espaço com outras de antiquário ou até mesmo recicladas. Uma coisa que nos chamou a atenção foi a composição de pendentes confeccionados com raladores na loja de artesanato do Sebrae. Fique atento! Sempre estaremos por aqui trazendo novidades para vocês. E não deixem de visitar o nosso blog www.almoçodesexta.com.br. E para encerrar a nossa visita à Casa Cor Pernambuco, teremos mais um Projetando com Arte especial direto do maior evento de arquitetura e design do país. Ready to flow. E aqui ao meu lado, Alexandre Mesquita, que eu também senti que ele deu assim uma refrescada com os tons de lavanda, aquele verde fresco, gostoso. E parece que deu uma ousada aqui. Você fez um mezanino, Alexandre, nessa casa tombada, que não podia fazer nada, não podia mexer em gesso. Você conseguiu fazer o mezanino com esse material maravilhoso. Fale aí um pouquinho mais do seu ambiente pra gente. É isso mesmo, querida. Na realidade, respeitar o patrimônio histórico é a nossa tarefa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dar um ar de modernidade sem interferir, sem macular a belíssima casa que a gente está aqui. Então, de 30 metros quadrados, a gente fez 45, damos um upgrade para um rapaz, ele tem a sua intimidade na parte de cima, e na parte de baixo ele recebe os amigos, para um som, para a namoradinha, faz um sushi, né? E você falou nas cores, você está certíssima, e o seu olhar foi super atento. A gente queria refrescar porque, como trabalhamos com tons mais neutros na parede, deu um abafado, deu uma intimidade, até uma escurecida pelas persianas escuras, a gente queria dar uma refrescada nos tapetes, uma clareada nos tecidos e dar uma jovialidade, porque afinal, acho que todo mundo quer ser jovem, então não precisa trabalhar com tanta seriedade. Acho que a vida está séria demais, a gente tem que brincar, a casa tem que refletir a gente, o alto astral e coisas boas, verdadeiras, né? Nada que tá aqui para aparentar ser o que é. A pessoa é o que é, então o sofá é para sentar, a cadeira é para sentar, o prato é para comer, nada tá escondido ou é representado. É verdadeiro. Eu acho que isso que é legal. A pessoa sente isso. E essa cor tá meio tendenciosa aqui, né? Você tava falando ali daquele medo que você tava. Conta aí pro pessoal que quem tá assistindo o Art Design, é interessante aquela sua observação. Tá bom, é uma fofoquinha, né? É assim, e tinha um determinados galpões que a gente sabe, assim, que Milão tava muito... Milão, na Feira de Milão especificamente, tava muito suquita, tava muito assim, laranja demais. E a gente meio assustado. Eu falei, meu Deus, acho que a Casa Cor Pernambuco esse ano só vai dar laranja. Mas com a graça de Deus, não tenho nada contra o laranja, mas deu um tom bem azulado, esverdeado, representando Madre Olinda, que tá bárbaro, tá belo, verãozão. Então, acho que todo mundo entrou numa sintonia sem combinar, que é fantástico isso. Uma sintonia sem combinar. Que o pessoal, nossa, eu tô verde, o pessoal, não, eu também tô azul, nossa, eu também tô azul. E as coisas vão ficando tudo azul, essa ideia do tudo azul é bacana, né? E o verde para dar uma contrastada, e ficou muito leve, graças a Deus, tá muito fresquinho, a palavra é essa, um frescor, né, do vento de Olinda, do astral de Olinda, que é impagável, e não deixem de vir, porque tá muito bonito. Obrigada, Alexandre, por participar com a gente do Art Design. Eu que agradeço mesmo, obrigadão, viu? E agora aqui eu tive a oportunidade de abordar a criadora de um espaço que estava causando sensação aqui na Casa Cor Recife, que é um mero closet, um espaço pequeno que de repente surge aquela cama de dentro do armário. Aquilo ali é realmente para os espaços pequenos que a gente tem hoje, parabéns, não tem coisa mais interessante. Fale aí um pouquinho para o pessoal de Natal do Art Design sobre o seu espaço. Na verdade a gente está numa casa que é antiga, maravilhosa, em Olinda,
pé direito duplo, espaços amplos, mas que eu precisava mostrar um pouco e adaptar um pouco da realidade, né? Mostrar o que a gente tem hoje no mercado, que são os espaços concisos. Então o guarda-roupa, ele não é só um guarda-roupa. No espaço ele vira uma luminária, ele brota uma cama. Sim, quem não tem um hóspede, quem não tem uma pessoa para abrigar em casa. Então esse espaço tem que ser flexível. É isso que propõe o closet, hóspede e banheiro também da filha na Casa Cor Pernambuco. E a gente, quando frequenta a Casa Cor, nós profissionais, a gente tem aquele olho clínico e fica analisando. Você que é leigo, às vezes vem, não entende porque é que uma coisa ou outra é feita. E nada melhor do que entrevistar o que concebe. Então, por isso que a gente tenta pegar para vocês o máximo os arquitetos que criaram os ambientes, para ele passar para vocês o conceito. A gente está aqui na loja e lounge da Casa Cor, que está maravilhosa. Ele explorou aqui um pé direito duplo. Uma coisa que a gente observou que o pessoal de Recife usou e abusou foi na criatividade nas luminárias, porque não podia mexer no forro. Exato. O que aconteceu é que eu tenho 2 espaços aqui, num ambiente de uma monumentalidade, que assim, é uma coisa que caracteriza que eu não poderia deixar de trabalhar. Estou num prédio histórico da década de 40, trabalhar com esse ar retrô, que é uma tendência, ao invés de ir para os anos 70, eu fui para os anos 40. E em respeito à estética do prédio e principalmente, como eu disse, a espacialidade, criei luminárias que fazem, digamos assim, trazer o teto para baixo, onde eu tenho um pé direito de aproximadamente 9,5 metros. Então ter esse espaço com esse pé direito e ter que ter o respeito pelo prédio, cuidado por órgãos que cuidam do patrimônio. Então é mais uma prova que você pode trabalhar, criar uma ambientação contemporânea num espaço de valor histórico a ser preservado. E uma das soluções, eu acho que é, digamos, o carro-chefe desse espaço, é ter trabalhado com essas grandes luminárias. São peças de 1,40 m por 1,40 m, de peso aproximadamente 150 quilos, cada uma delas. Mas foi uma forma de trazer o teto para baixo e com assim, nada nem ninguém teria lustres tão grandiosos para trabalhar esse pé direito. Então teve que ser realmente a criação. Toda a parte de iluminação foi minha, desde as arandelas e umas soluções assim que a gente tem que trabalhar para todo mundo hoje. Todo mundo quer uma estética, que é uma coisa que tenha estética, que agrega esse valor e que seja ao mesmo tempo econômica, mais requintada. E como fazer isso nesse espaço? Foram criadas peças em ferro, acrílico, aquela peça, acrílico de box, aquele né, acrílico de box, que você não dá, as pessoas acreditam que isso aqui é um vidro muito mais requintado, mas não passa de um acrílico de box das antigas mesmo. Exato, daquele que a gente passa a mão, faz aquele barulhinho, aquele pronto. Reco. Exatamente. Então esse acrílico trabalhado nessas peças deu ao que eu queria para o espaço, digamos assim. Ele tem esse ar retrô, tem esse aspecto translúcido, que dá um requinte, dá uma leveza, dá uma suavidade. E assim, os globos, essas peças em vidro, são um princípio que também eu guardo e cuido muito, assim, dentro dos meus projetos. Então, é reciclagem de lâmpadas fluorescentes, que ao invés de trabalhar com o aspecto mais bruto da peça, como um elemento de reciclagem, não, ela tem a suavidade. Se você perceber, os globos que estão no lustre central, que está aqui junto da escada, como habitualmente a gente vê em grandes lobbies de hotel, essas coisas, trabalhar esse globinho com vidro dá aquele efeito, daquele lustre grandioso, que você desce aquela escada e aquela peça grande, e ao mesmo tempo é vidro, um vidro tão frágil, como aquelas bolinhas de Natal antigas. Então, bem suave, uma coisa delicada e leve, que compôs. As sensações que as pessoas têm dito que tiveram nesse espaço são as mais... eu tenho ficado feliz com ela, porque já compararam a Tiffany nos anos 40, o que é muito glamuroso, muito elegante. Já compararam com, assim, uma decoração, essa decoração retrô, que a elegância dos anos 40, assim, resume. E eu acho que foi isso. O prédio dessa época, trabalhar assim, acho que foi muito bom. Eu gostei. Parabéns. Realmente as pessoas vão ver aí nas imagens que a gente vai mostrar mais detalhes de tudo isso que você falou. E realmente só você vindo, dá uma esticadinha aqui a Recife, rapidinho,
para ver o trabalho desses profissionais de perto. Só para acrescentar uma última coisa, assim, os parceiros também ajudam muito a compor isso de cá. Então a gente tem desde os tapetes que fazem que trazem esse requinte, por exemplo, esse tapete que é um tapete de Philip Stark, desenhado por ele, que é de Adroaldo. Então tem esse ar de grandes magazines, de grandes ambientes dessa época, acho que foi uma das coisas. Os artistas que estão comigo, de Luiz Milha, a André Nóbrega, são tantos. Então esse ar requintado que as pessoas têm visto e elogiado, eu tenho ficado muito satisfeito. Agradeço a visita de vocês. Parabéns. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. E depois do intervalo a gente volta com mais uma cobertura de eventos da arquiteta Andréa Cariello.